Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Tambellini e nesse vídeo eu fiz uma conversa muito legal com o Daniel Melo. Daniel é o nosso consultor da FAICO que mora lá em Madrid, na Espanha, e tabelou comigo aí sobre algumas situações relacionadas tanto ao Covid-19, mas não apenas isso, e falamos aí sobre uma série de diferenças e assuntos muito interessantes em relação ao que é diferente no Brasil e em outros países do mundo, claro, tendo a ver com crédito e cobrança. Então, esse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho disso, vou mostrar o Daniel para vocês, e o Daniel vai ser o meu novo correspondente internacional. Então, de vez em quando, vocês vão conhecer e ver ele aqui no meu canal. Então, vamos lá? Ficou muito legal, aproveite aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para fazer uma tabela comigo o Daniel Melo da FAICO, da equipe de advisors, de consultores da FAICO. O Daniel está lá na Espanha, em Madrid, morando lá já há algum tempo, e é um cara que eu convidei para fazer esse bate-papo porque ele está aí super antenado sobre questões entre crédito, cobrança, regulamentação, não só lá na Europa, mas em todo o mundo. Então, eu convidei ele para a gente bater esse papo. A ideia desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre os impactos, mas não apenas olhando para o Brasil, olhando para fora do Brasil. E para que a gente vai olhar para fora do Brasil? Né? Porque a gente vai entender coisas que estão acontecendo em outros lugares e que podem ser utilizadas aqui, ou que podem influenciar nosso momento aqui. Daniel, obrigado pela tua participação, por você ter dado essa disponibilidade aí para a gente bater esse papo. Acho que vai ser bem legal. Não, sem dúvida, cara. Eu agradeço muito a você por poder estar participando aqui no Tabelando contigo, aí, com o Tambellini. E é um prazer poder também trocar um pouco das ideias e daquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Aí. Vai ser um prazer estar com os teus espectadores aí como um correspondente internacional. Exatamente, esse é um negócio legal aí que a gente estava batendo um papo antes. Daniel aí fez uma proposta para mim, gostei pra caramba, né? E vou fazer esse negócio valer. Daniel, a partir de hoje, vai ser meu correspondente internacional. Então, eu tabelando com o Tambellini, rompendo fronteiras. Vamos fazer isso sim, né? Vamos, acho que a gente está vivendo um momento complicado, que é do Covid, né? Que falta até. Eu imagino que o cara da imprensa, 24 horas, não é o suficiente para ele passar tudo que ele tem de notícia, né? Principalmente no Brasil aqui, né? Que tem dia que a gente fica ligado na televisão, a gente não vê nem, passa 3 horas, não falam Covid nenhuma vez, falam só de Bolsonaro, Moro, política, enfim, né? Aqui acho que a situação é um pouquinho mais complicada. Mas eu queria te perguntar um pouquinho, né? Primeiro, assim, a gente, tanto eu quanto você, fazemos parte de uma equipe da FAICO, né? Que a FAICO chama de advisors, né? Que são os consultores, né? Porque a FAICO é uma empresa de soluções, mas agregado às soluções, a gente tem toda essa equipe de advisors que tem o grande objetivo também de tanto apoiar as empresas, né? Implantar soluções FAICO da melhor forma, como também apoiar empresas em momentos aí complicados, com desafios tanto na área de crédito, cobrança, ou toda regulamentação que envolva risco. Me conta um pouquinho aí desse papel dos advisors fora do Brasil e dos principais desafios aí, independente do Covid. Acho que seria legal para a gente começar e entender um pouquinho. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que nós, advisors, é a mesma coisa que vocês fazem no Brasil, ou seja, o grande negócio da FAICO são as suas soluções, né? O software que a gente coloca. Mas o software é bastante sofisticado, né? Então tem muitas coisas que você pode configurar, fazer, alterar e tal. E o que nós fazemos como advisors é que a gente, na realidade, entende o cliente, faz essa ponte entre aquilo que é o negócio do cliente, as necessidades do negócio do cliente, e a própria solução, para que ele tenha a melhor configuração possível. Né? Uma das coisas que eu costumo brincar é que, às vezes, quando você coloca uma solução bastante sofisticada, é como pegar uma Ferrari e só andar em primeira. Né?
O que o advisor faz é que ele ensina o cara a trocar para a segunda, terceira, quarta e aumentar a velocidade do próprio negócio, da própria decisão. Então, é mais ou menos isso que a gente faz como advisors. Óbvio que quando a gente trata a nível internacional, é interessante porque, por mais que a gente imagine, né, que não, os problemas que acontecem num país são só naquele país, tem coisa que migra muito, né? A migração das situações migram muito. Como, por exemplo, a questão de fraude, né? Quando você vê a fraude acontece num país, aí os controles de fraude ali melhoram, né? E aí o que faz o defraudador? Ele vai para outro país que ainda não tem esses controles e vai indo. Quanto mais você conhece o ambiente que a gente está vivendo, principalmente com todas essas conexões digitais e tudo isso, a grande maioria das vezes o que a gente nota é que problemas ou situações passam de um país para o outro, né? Não é só o Covid que contamina as coisas pelo mundo. Sem dúvida. E você falou uma coisa muito legal, que é esse exemplo da Ferrari, né? E eu vejo isso como uma oportunidade imensa, né? Porque eu já enquanto executivo também, já vivi muitas vezes momentos de implantação de sistema, e a gente, quando a gente está na nossa empresa e a gente está olhando muitas vezes para o nosso processo, a gente, às vezes, por mais que a gente escolha uma ferramenta de mercado, uma solução com potencial imenso, a gente acaba, às vezes, sendo viciado pelo aquele nosso processo e implantando, muitas vezes, a Ferrari que só anda em primeira, né? E eu, muitas vezes, eu via essa questão também como não, mas se eu sei fazer, não, meu negócio eu conheço, aí eu não vou gastar dinheiro com consultoria. Como é que é fora do Brasil, né? Porque aqui a gente vê o povo pão duro para certas coisas. Bom, eu vou te contar uma coisa. É basicamente a mesma coisa, né? O Pão que a duro gente tem em todo vê é lugar que do mundo. pão duro tem em todo lugar. Aqui é impressionante. Você vê que alguns países são mais pão duro que os outros. Outros países não é que são pão duros. Ele até te contrata, mas ele pede que você faça 3 vezes mais do que ele te contratou. De qualquer forma, uma coisa que é interessante também notar, que mais e mais o mercado, e o mercado brasileiro está entrando muito nesse esquema também, é de entender que a própria globalização e o efeito da economia digital e da banco digital e toda a parte digital gera uma série de melhores práticas ao redor do mundo. Porque assim, também é outra coisa que eu falo, né? Se você faz uma coisa terrível, né? Você faz realmente uma coisa que não é muito boa, mas você está fazendo há 20 anos, se você instalar um software para te ajudar, você vai fazer a mesma coisa terrível, só que mais rápido. Então, o que acontece muitas vezes é que a consultoria, ela te ajuda não a adaptar o teu processo ao software, mas sim adaptar o teu processo a melhores práticas, né? Então, isso é uma coisa que quando a gente vê, principalmente experiências internacionais, e o Brasil tem uma vantagem enorme, que tem muitos bancos que são internacionais, né? E esses bancos internacionais, eles sabem da realidade que acontece em outros países e trazem muita coisa em conjunto, mas não conhecem o país. É isso que é o bonito do advisor, né? O advisor é que nem eu, você que já, né, estamos cabelo branco aqui de quantas vezes nós Eu tivemos já não, problema o meu com não fica cobrança, branco, com não, Caio. crédito. O meu não fica branco, Você tem essa vantagem. O meu fica branco, o meu fica branquinho. E ó, até a barba tá branca aqui. Ó. E o que acontece é que, na realidade, a gente tem essa vantagem de, como a gente conhece os dois mundos, a gente pode servir muito bem nessa ponte, né, entre o que é a solução, o que é a empresa e quais são as melhores práticas. Eu acho que, nesse ponto, o Brasil está indo muito à frente nisso. E melhor, às vezes, que países que estão mais estruturados, sabe, Tamelini? Por exemplo, você vai para o inglês, que tem a banco inglês, né, começou em 1400, antes de conhecerem o Brasil, antes de inventarem o Brasil, e ele tem uma sensação de que ele faz esse troço muito bem há muito tempo. E no Brasil, como as próprias infraestruturas são novas, as necessidades de mercado são novas, a vantagem do banco brasileiro, a vantagem das empresas brasileiras é a vontade muito de experimentar, de testar, é mais ousado, sabe? Então, para tecnologias mais novas, como digital, como coisas na nuvem, né, a cloud computing, no Brasil você tem uma aceitação muito melhor do que às vezes você tem em outros países. Muito mais porque
é a vontade realmente de inovar, é a vontade do mercado de pegar coisas novas, né? Então, nesse sentido, eu acho que os mercados mais novos têm, às vezes, até mais facilidade para entender a necessidade de um consultor. Uma coisa que você citou, né, e que eu já falei até no vídeo que eu estava fazendo com o Rafa, né, o Rafael da FAICO e de Prevenção à Fraude, onde o filme Prenda-me se for capaz, né, do Leonardo DiCaprio, e que, não sei se você conhece esse filme, que ele é um cara... Conheço. As fraudes lá no sistema financeiro e nos cheques também. E quando você pensa nisso, você é brasileiro, né? Você olha aquele filme, você fala, cara, que fraude é essa? Quer dizer, como é que pode ter uma situação de fraude dessa, né? A gente vê o quanto que o nosso sistema financeiro nunca tinha margem para tipo de fraude como aquela que acontecia naquela época nos Estados Unidos, né? E quanto que o nosso sistema financeiro é evoluído aqui no Brasil, né? E esse às vezes é o ponto que eu falo, às vezes a gente tem só tom de crítica para o Brasil e, cara, a gente tem coisas aqui, sem dúvida, muito evoluídas, né? Acho que você pode falar bastante disso também. Sem dúvida. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a ter atividade fora do âmbito América Latina, por exemplo, é isso que você falou, são as câmaras de compensação, né? Os cheques que compensam no mesmo dia, né? É um troço que gera uma facilidade para garantir não somente questões de inflação e de dinheiro movimentando rapidamente, que foi o objetivo desse processo, mas também questões de fraude. É impressionante quando você vê, por exemplo, que o que aconteceu, a gente falando de crise, né? O que aconteceu no mercado americano quando teve o problema do Katrina em Nova Orleans, né? O que aconteceu é que o americano normal não tem débito direto. Ele não bota a conta de luz, de água, de telefone para pagar no banco como débito direto. O cara vai, faz um chequinho, põe o cheque num envelope, manda pelo correio aquele troço. Imagina quando você tem uma situação em que o correio não funciona porque está tudo lagado, você não tem condição de botar nada no correio e aquele negócio. A inadimplência de cobrança que teve, principalmente em setores de serviços, de prestação de energia e tudo isso, foi impressionante, né? E você vê como o mercado brasileiro é extremamente mais sofisticado, ao ponto que você tem uma enorme quantidade da população com processo de débito direto. Isso gera confiança de mercado, uma série de coisas que em outros mercados não tem, né? Então, você vê coisas que são realmente impressionantes de ver nessa situação. Uma coisa que é assim, por exemplo, na Rússia, né? Na Rússia, você vê que os cartões de crédito, pouquíssimos cartões de crédito são ou conectados com uma conta bancária ou conectados com bancos. Você tem muito cartão co-branded, você tem muito cartão de loja, muito cartão de outras coisas. E os caras têm que pagar quando recebem o extrato, né? Ou seja, como acontece quando você não tem débito direto no Brasil, que é muito raro, né? Agora, você imagina no inverno, né? Um carteiro russo, depois de 3 garrafas de vodka para ver se ele se esquenta, o cara entrega o extrato na casa da avó dele, né? Porque, né? E o volume de inadimplência que você tem por erro operacional é enorme, é imenso. O que faz com que a gestão de cobrança, gestão de modelos analíticos e tudo isso seja uma odisseia, por questões puramente burocráticas, cara. Fora um outro detalhe, né, cara? Você falou, o cara vai lá receber o extrato, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo uma situação, a gente está ajudando também um projeto no México, e é um banco para cartão de crédito, né? Aí a gente estava perguntando, mas como é que o cara paga? Ele manda o código de barra? Eu falo, não, aqui não tem código de barra. Não, como assim não tem código de barra? Eu falo, ele paga como? Código de barra, básico, né? Quer dizer, qualquer criança. E eu lembro de uma situação... É impressionante, cara. Então não tem... Impressionante. O cara vai ter que ir ao banco ou fazer um depósito, e agora que tá começando lá a coisa do cara entrar na internet e fazer uma transação, que é como se fosse um depósito, efetivamente, né? Eu lembro, sim, sem dúvida.
o ano passado a gente passou o Réveillon, né, o Natal, o Réveillon na Europa, e aí a gente alugou um carro em Portugal. Cara, e aí depois de um tempo chegou uma correspondência na minha casa, que é uma multa. Cara, alguma coisa que eu não sei se era alguma coisa da estrada, acho que, não sei se eu passei direto num pedágio, não sei, não me lembro exatamente o que era. Cara, mas aí eu falei, tá bom, beleza, mas vou pagar. Cara, eu acho que eu fiquei uma semana tentando descobrir como é que eu conseguia pagar. Porque eu falei, cara, É impressionante. código de barra, não tem um cartão de crédito que eu possa entrar no lugar quando é. Cara, inacreditável. Aí a gente reclama tanto do Brasil, né, nesse sentido, cara. É impressionante. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu, por exemplo, moro em Madrid. Barcelona é uma cidade que está a 600 quilômetros daqui, ou seja, é São Paulo-Rio, né? Uhum. E eu indo para Barcelona, peguei uma multa em Barcelona. Só que como é outro estado, né? É outra província, que é a província da Catalunha, né? Para pagar, cara, eu quase tive que pedir para um amigo que mora em Barcelona pagar para mim. Porque como é outra província, e aí fica naquele esquema, não, é que aqui você tem que ter uma conta num banco, numa agência daqui, fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ser um negócio desse? Quando você tem, por exemplo, os mercados interbancários brasileiros, são de uma sofisticação impressionante, né? Você consegue fazer um depósito para uma conta em Manaus e depois Exatamente. fazer uma transferência para não sei aonde e tal. Isso é absolutamente eletrônico. E nós temos isso no Brasil antes da internet, cara. Antes de Exato. redes, todas Exatamente. essas. O que É. faz com que o sistema bancário brasileiro seja muito mais sofisticado em algumas É. situações. E aí você falou dessa situação, né, cara? E, por exemplo, uma das causas mais básicas da inadimplência é a dificuldade de pagar, né? Por exemplo, nesse momento que a gente está vendo aí da Covid, cara, existem muitas empresas de varejo, né, que falam aí entre 70 e a 90% dos clientes que pagam na loja, né? Então, quer dizer, por mais que esse sistema seja um sistema infinitamente evoluído, né? Eu me lembro que em um determinado momento fui conhecer um sistema de crédito e eu tirei um cartão da loja, né? Na hora, né? E aí embolsou na hora, tudo. E aí eu falei, legal. Aí o cara falou, você quer um adicional para sua mulher? Que era uma empresa de roupa feminina, né? Eu falei, dá, claro, né? Dá. Aí eu dei o cartão para minha mulher foi lá, usou, aí primeiro mês de fatura. Cara, cadê o código de barra? Não tinha, tinha que pagar na loja. Aí eu, cara, não paguei. Deu 10 dias, eu já recebi uma carta de negativação, né? First payment default. Aí eu falei, não, Caramba! se eu tenho que ir na loja pagar, meu Deus do céu, não dá, né? E a gente vê que essa dificuldade que você colocou aí de Barcelona, o espanhol, cara, ele também tem essa mesma dificuldade ou para ele isso é mais simples? Ou até em outros lugares do mundo, né? Como é que a gente faz esse processo de pagamento? É, o débito direto não é uma coisa muito comum. Muito Fora do comum. Brasil, o que eu tenho visto é que débito direto realmente não é uma coisa muito comum. Óbvio que tem países que têm mais percentual de débito direto que outros, né? A Espanha ainda tem bastante, porque Uhum. as concentrações de população são diferentes. Mas quando você parar para pensar que aqui a gente está falando de 42 milhões de pessoas vivendo na Espanha, e você tem hoje alguma coisa com 40% de débito direto, cara, tem alguma coisa errada. Tem Uhum. realmente alguma coisa errada. Ah, óbvio que o que acontece é que tem muitos incentivos, principalmente de empresas de utilities, né, de telefone, energia, Água. água e tudo isso, que eles já fazem uma maneira em que quando você contrata, você bota uma conta. Né? Eles já fazem débito direto, mas clientes como, por exemplo, Zara e o cartão Zara, ou uma outra rede bastante grande que tem aqui, que é o Corte Inglês, que tem o seu próprio cartão, e tudo isso é pagar na loja. E agora, com o Covid, o que acontece? Pagar na loja é um problema. Como é que eles resolvem essa situação? Você faz uma transferência de dinheiro para a conta da empresa administradora de cartão de crédito, bota na razão do depósito o número do teu cartão, e aí tem um funcionário lá que tem que ler este número e fazer o crédito no sistema de posting do cartão de crédito. É o Então, você depósito aumenta profundamente. identificado, né, daqui do Brasil. Aquele que eu nem sei É, isso mais hoje, né? Depósito identificado. não,
Eu lembro, cara, quando eu trabalhava no American Express, e olha que eu comecei em 1984 no American Express como advogado de cobrança, cara, e que a gente recebia telex, Nossa, né, com número de conta. Pô, telex, cara. Faz um telex. século isso. Isso em 1984, cara. Aqui, o que os caras fazem é que você manda um SMS com o teu Exato. número de conta e o número do depósito. É. Tem certas coisas que são realmente do tempo Não, da pedra lascada, cara. você sabe que com essa crise do corona, né, a gente tem um grupo que a gente sempre troca ideias, né, um grupo chamado Melhores Práticas, né, e aí um dos rapazes lá da Bahia, ele falou, cara, minhas lojas estão tudo fechado, eu vou fazer o seguinte, eu pedi para os caras aqui fazer depósito em conta, e aí o cara me manda uma xerox do comprovante pelo WhatsApp. Eu falei, meu Jesus, eu vivi isso há 20 anos atrás e, cara, era o caos. Eu não conseguia conciliar nada. Como é que. Não, mas o cara me manda o comprovante. Ah, cara, uma coisa é que você pediu para ele, outra coisa é que ele vai fazer. Né? Então, assim, realmente assustador, né? E eu acho que esse momento do Covid, essa questão da quarentena, né? E aí a gente teve aí em outros países, aí você estava até me comentando, né? Que aí sim você tem o lockdown, né? Que a gente já está vivendo aqui no Ceará e, oh meu Deus, no Maranhão, né? E a gente está com medo aqui até de ter aqui em São Paulo, né? Mas enfim, cara, e aí tudo fechado, como é que o cara vai pagar, né? E por mais que a gente tenha hoje, né, o nível de bancarização, até que foi um dos pontos benéficos aí do Covid, né? Quer dizer, o Brasil aí com esse processo do Corona Voucher, cara, abriu 30 milhões de contas correntes, né, cara? Então a gente inseriu uma população. Agora, não adianta achar que essa população se bancarizou da noite para o dia. A minha empregada, por exemplo, né, ela tem contra caixa e recebe há anos. Aí ela falou, não, eu vou na Caixa Econômica ver meu saldo. Eu falei, não, peraí, como assim? Você não tem smartphone? Tem, vem aqui. Aí baixei o aplicativo para ela, olha aqui, ó, você acessa a tua conta naquela, meu Deus do céu, nunca mais eu vou no banco. Olha só, né? E assim, a gente tem um momento agora que é um momento extremamente positivo para que as pessoas também aprendam o uso do digital, né? Enfim, mas Daniel, cara, eu queria falar um pouquinho do Covid, né? E de um pouquinho do que você tem visto aí pelo mundo, cara, e de coisas diferentes, tal. Eu acho que o impacto ele é global. A inadimplência é algo que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? O último número que eu vi aí são 30 milhões de seguros-desemprego requerido, né? Então, um volume assim, assustador. Né? Então, a questão da inadimplência não é uma coisa que vai afetar o Brasil, né? O desemprego, tudo isso. Como é que você está vendo tudo isso e o impacto aí nos diferentes locais aí que você está vivenciando aí no mundo? Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta, Tamilini. Na realidade é o seguinte, a gente pensa às vezes que só porque um país está afetado pelo Covid, porque tem uma grande quantidade de casos ou de mortos e assim por diante, entra em lockdown, ele vai ter algumas dificuldades e de inadimplência, de problemas de consumo e assim por diante. Não necessariamente, porque uma das coisas que eu notei bastante também em relação à inadimplência de crédito e consumo, a desemprego e tudo isso, foi, por exemplo, na África. Né? A África é um dos grandes fornecedores de matéria-prima, terras raras, petróleo, diamantes, uma série de itens para a China, para consumo na produção chinesa, né? Ou seja, terras raras para fazer telefone celular, para montar aparelhos e assim por diante. O que aconteceu? Quando houve o lockdown na China, não tinha nenhum caso registrado de Covid na África, não tinha nenhum caso registrado de lockdown na África. Mas como eles pararam a produção e parou o processo de exportação de matérias, o que você teve foi um impacto de desemprego e esse impacto de desemprego gerou inadimplência. Então, hoje, o que eu noto é que o mundo está tão conectado nessa situação, está tão complexo nessa situação, que é aquele negócio, né? Uma borboleta bate as asas em Xangai, né? E a bolsa americana cai. O que aconteceu, por exemplo, no Brasil? Né? O Brasil, e lendo, e isso é fácil de ver, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne in natura para a Europa. E teve uma quebra da exportação de carne in natura e também aí teve uma série de
problemas de falta de recurso, de redução de receita. Então, muito pequeno negócio teve problema para pagar suas contas, isso gera inadimplência, porque os portos europeus fecharam. Não é porque o europeu parou de comer carne, é porque o porto europeu fechou. Como o porto europeu fechou, o que rola? É que não, eu até quero vender a carne, mas ninguém compra. Porque não posso mandar a carne para lá. O que aconteceu, por exemplo, na indústria automobilística europeia? Né? A indústria automobilística europeia, ela parou. E umas 3 semanas, ela entrou em lockdown, umas 3 semanas antes do Covid. Não porque ela entrou em lockdown por causa do Covid, mas ela entrou em lockdown porque painéis completos, sistemas elétricos e tudo isso que vinha da China deixou de vir. Isso gerou uma série de layoffs, né, de desemprego nessas empresas, o desemprego que aqui eles chamam de desemprego temporário, né? Em relação às normas brasileiras é bem diferente, né? Você não tem fundo de garantia, não tem nada disso. E uma empresa ela pode te mandar embora sem nenhum benefício, sem nada, por um período, com a promessa de que se ele for recontratar, você é o primeiro candidato, né? Então, muitas empresas fizeram isso, muita gente simplesmente de um dia para o outro se viu sem rendimento, não podendo pagar suas contas, né, tendo que se preocupar em sobreviver, por uma situação de que começou um Covid, as fábricas chinesas pararam de produzir submontagens e a montagem aqui parou. Então, Peugeot, Renault e outras fábricas, Nissan, pararam a produção, não por conta do Covid. Então, quando a gente olha a inadimplência nesta situação que nós estamos vivendo agora, é muito importante para todo mundo ter bem claro de que o fator que leva à inadimplência pode não ser interno, pode não ser porque tem um lockdown, pode não ser porque tem um Covid ou nada disso, mas por conta de todas essas economias interconectadas, né? E isso aflora ainda mais quando você vê as questões como, por exemplo, no sul da Itália, e também aconteceu isso na România, na Turquia, na Arábia Saudita, que são as pessoas que não têm direito à ajuda oficial. Uma coisa que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, né, são os R$ 600 que dá para tirar né, e como suporte tudo isso, mas é assim, e se o teu emprego ou a tua renda não é oficial, você recebe em negro, né? Você recebe por baixo do pano. O que aconteceu no sul da Itália, na parte acima, em Anatólia, ali por Turquia, também em Riad, na Arábia Saudita, é que todo mundo que não é reconhecido pelo governo, que não paga imposto, que não tem, né, que recebe em negro, também não ganha benefício, né? Porque não tem justificativa social para isso. O que eles fazem? Isso gera uma outra inadimplência diferente. A vantagem que nós temos, né, de poder estar trabalhando desde casa. O que acontece? Se eu sou um trabalhador numa indústria, por exemplo, eu sou trabalhador numa indústria de base, né? Eu sou trabalhador, por exemplo, numa siderurgia ou coisas assim. Nas crises anteriores, são as últimas a parar. Primeiro para serviços, para serviços tecnológicos, desenvolvimento de software, aí começa na indústria e vai ainda até a indústria de base, né? É isso que normalmente acontece. O que está acontecendo nesta crise? O que está parando primeiro é a empresa que tem que ter o funcionário dentro de casa para poder continuar trabalhando. Que é, por exemplo, indústria de produção, produção terciária, a questão de indústrias de base, simplesmente para. Então, a inadimplência do portfólio vem de uma porção da população que a gente não via logo no começo. A gente via depois, né? E aí, você, além de tudo, tem as ajudas do governo, né? As ajudas governamentais. Isso faz também com que um gerente de crédito, um gerente de cobrança, diga assim, bom, quem que eu tenho que atender, que tipo de estratégia eu tenho que fazer, que tipo de oferta de pagamento, que tipo de oferta de negociação eu tenho que fazer. Porque eu não sei quem vem, eu não sei quem está precisando. Então, isso gera uma série de problemas. Eu diria, olha, aquilo que eu te falei, né, que eu estava falando antes, né? Eu comecei em 1984 no American Express no Brasil, né?
trabalhando na área de cobrança, né? E já passei por muita crise, já passei por plano Collor, retirada de dinheiro da poupança, inflação de 50% ao mês e tudo isso. E o que acontecia? As crises eram meio clássicas, né? Ou seja, entrava uma crise, você pegava algumas indústrias em alguns mercados, em algumas partes do mercado, começavam a ter problema de inadimplência, e aí você ia até a indústria de base, né? E aí na indústria de base, quando chegar na indústria de base, ferrou geral, né? O que acontece agora? É que agora as razões para entrar em inadimplência são extremamente variáveis, extremamente interconectadas, e como você tem a possibilidade da ajuda do governo, você não sabe o que pode vir no teu colo, né? Então, eu lembro no tempo em que, né, você recebia o teu salário e você saia correndo para poder comprar, porque a inflação era altíssima, 50% ao mês, né? Fazia Você aquela tinha que compra, fazer alguma mega coisa. compra no supermercado, né? Fazer estoque. Mega compra no supermercado. Então, você olhava a inadimplência do supermercado, a inadimplência de funcionários de supermercado e tudo isso, era baixa, porque tinha um monte de gente. E tinha os caras com a maquininha que ficava lá, não tinha código de barra e tal, ficava com a maquininha fazendo. Então, você tinha um mercado, você falava assim, este mercado para dar crédito a consumo, dar cartão de crédito, tudo isso, é tranquilíssimo, né? Mercadinho de bairro, era fácil você fazer o controle. O que acontece com a situação que nós temos hoje? Eu não sei mais o que vai acontecer, porque, por exemplo, aqui com o lockdown, o que está acontecendo? Tem muito supermercado de tamanho grande que está fechado. Eles não podem abrir. Então, o que rola? Você tem uma origem da inadimplência que não era a que a gente está acostumado. Então, gerentes de crédito, diretores de cobrança, tudo isso, o grande alerta que eu tenho visto muito acontecer, e é um ponto interessante, é assim, cara, nada é como antes, né? E as experiências passadas não explicam o que está acontecendo agora. E quanto mais você estiver ligado e antenado no que está acontecendo mesmo, e estas interconexões, né? Agropecuária brasileira, por exemplo, tentando encontrar um lugar para enfiar a carne, né? Ainda Exatamente. bem que a China voltou a comprar, ainda bem que a China voltou a comprar, senão o que ia acontecer? Exatamente. Daniel, e você falou uma coisa importante que eu me lembrei, e aí eu queria dividir com você, né? Que a gente vem aí nos últimos, cara, talvez 10 anos, né? Passando por um processo onde lá atrás, né? Eu falo muito do Brasil, que é a minha vivência. A gente começou a dar crédito, então era aquele crédito olho no olho, né? A própria cobrança era individual, você cobrava um por um. Aí a gente evoluiu, começou a ter aquele processo de escoragem, todo o processo de crédito massificado, decisões massificadas, norteadas por score. Uma decisão não era única mais por um cliente, ela já era para um grupo, para um perfil. E agora, cara, o que eu estou sentindo, né? Eu estou sentindo que é aquilo que você acabou de falar. O que funcionava antes, cara, não é mais o que funciona hoje, né? Então, quer dizer, ao invés de eu tomar uma decisão massificada, cara, eu tenho que começar a voltar a olhar para quem é o cara que está na minha frente. Ah, esse cara, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho para uma empresa e a gente está fazendo uma pesquisa imensa em termos de setores de empresas impactados, né? Então, quando você fala, eu opero com transporte, tá, mas é transporte de carga ou de passageiro? É de carga, tá bom, mas esse cara transporta o quê? Ele transporta a alimentação. Então esse cara tem uma situação. Qual a região que esse cara tá? Ele tá na região. Cara, então tem uma série de coisas que a gente não percebia e que agora a gente está tendo que perceber. E a gente não tem informações para botar isso nos modelos imediatamente, né? Então, quase que eu estou começando a perceber que a gente vai ter que começar a mexer, voltar um pouquinho, dar um passo atrás, olhar o olho no olho, ver quem é quem, ou seja, como é que você percebe isso? E nesse desenvolvimento todo de modelos que a gente evoluiu nos últimos anos. O que acontece? E esse é um ponto interessante, né? Porque os modelos, eles também sofrem contágio. Porque essa inadimplência, que eu costumo chamar de inadimplência involuntária, né? Que é motivada por uma crise, por o Covid, por exemplo, né? E que tem diferentes origens ou diferentes razões de existir, elas contaminam o modelo.
E o modelo que performava bem, dizendo, olha, a probabilidade de que esse cliente seja mal em 6 meses e tal é tanta, ela pode perder um pouco desta possibilidade dela. E por conta de todos esses fatores que a gente vem falando. O que acontece com isso? Tem duas coisas que eu vejo que são importantes de utilizar e que a gente está vendo cada vez mais, e os conselhos que a gente dá para os clientes por aqui, pela África, né, na Europa, na Ásia Pacífico, que são as regiões onde eu trabalho, é a criação de estratégia, né, de árvores de decisão, de tabelas de decisão baseadas em dados. Né? É importante isso. A grande vantagem que a gente tem também hoje em dia no mundo é que as capacidades de processamento, as capacidades que você tem de utilizar softwares para ver dado em tempo real, né, o streaming, ele é muito legal e isso ajuda muito, né, na situação que a gente vive. Outro ponto que eu também vejo que é complicado, né, é que quando a gente olha a rentabilidade bancária nós vivemos na época de baixos spreads e baixa situação de rentabilidade por conta de taxa de juros, né? Em alguns lugares a taxa de juros é negativa, como por exemplo aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu vejo isso também, o que aconteceu muito é que houve uma alavancagem muito forte dos bancos em digitalizar. E ao mesmo tempo que foi a alavancagem de digitalizar, o que aconteceu? Houve uma redução de pessoal, né? Houve uma redução de grupo de pessoas. Né? E isso também gera um problema para atacar essa situação que você comentou. Ou seja, será que a gente vai ter que voltar no olho do olho? Não dá muito, né? Porque a gente não só se digitalizou, somos por uma questão de custo operacional e de redução de rentabilidade, a gente também reduziu equipes. Né? Então, mais e mais é a questão de utilizar essas novas tecnologias de streaming, né? Uso de chatbots, uso de cobrança mais automatizada, né? Um processo de cobrança utilizando essas novas ferramentas para fazer isso. Porque assim, infelizmente ou felizmente, né, nós estamos numa situação em que esta digitalização permite isso. Infelizmente, no ponto em que você não vai ter muito controle do detalhinho, né? Você vai ter que ser mais massificado mesmo, mas com a vantagem dos dados e do streaming, dos dados em tempo real. É assim, Tamilini, o que eu vejo é que e essa é a vantagem do nosso cabelo branco, né? É a vantagem de que, como nós já vivemos uma série de outras crises, utilizando estas novas ferramentas, né, nós vamos poder muito bem adaptar os modelos que existem hoje a situações que são novas, são novidade. Ninguém nunca passou por uma situação como essa. Exatamente. Daniel, e o que a gente pode pensar aí da nossa, porque todo mundo que fala, né? E quando tudo isso voltar ao normal, né? E já virou padrão falar, não existe o normal, né? Vai ser um novo normal, né? Que é esse novo normal aí, se a gente for pensar? Por exemplo, você falou desse impacto que a gente vive hoje e essa dependência que a globalização criou, né? Quer dizer, você acha que existe uma tendência depois de tudo isso de um individualismo ou de uma putz, meu, será que então eu preciso ir? Será que tem espaço para isso, né? Que é o mais importante, né? Pô, então eu não vou depender tanto da China. A gente vê aí alguns movimentos, né? Dizendo, a China trouxe esse vírus, não vou mais depender deles. Cara, mas não é tão simples assim, né? Mas você acha que tem espaço para esse negócio voltar? Ter uma mudança nesse cenário? O que você acha nesse sentido? É uma pergunta bem filosófica que você está fazendo. E eu entendo o seguinte: sim um novo, é um new normal, é outra normalidade que nós vamos estar. A existência de algumas facções de países que estão vendo a necessidade de renacionalizar, né, de retrazer coisas para dentro, né, o America First e todos os demais e tal, geram aqui uma situação sociopolítica muito, muito favorável para isso. E a realidade é que, sabe, chegamos num ponto em que esta interdependência econômica e de produção é tão forte que gera situações de conflito, como, por exemplo, o que aconteceu com a indústria automotiva aqui. Né? Que, por não ter painel do carro, para a produção inteira. Porque não adianta você produzir um carro faltando o painel, porque todo o modelo de produção é um modelo de produção que você vai juntando pecinhas que nem o Lego. Né?
E o que rola numa situação como essa? Que é muito fácil a gente voltar a ter algumas funções logísticas diferenciadas. Mas não é virar chave, né? Não é uma questão de virar chave. O que eu vejo é que isso vai levar mais um tempo. E mesmo, né, não levando tanto tempo, uma coisa que vai acontecer quando terminar tudo isso aqui é que o povo vai continuar precisando comprar casa, o povo vai continuar precisando comprar um carro, vai continuar utilizando cartão para comprar comida, vão querer ir tomar uma cervejinha no bar porque, caramba, fiquei tanto tempo parado que eu preciso dar uma esparecida. Vai voltar a necessidade de crédito do consumidor, né, e da empresa também, vai voltar. Porque mesmo que eu queira trazer a minha produção para o Brasil, né? Ou seja, eu tinha uma produção, um pedaço da minha produção que estava no céu, tá no Chile, na Bolívia, não sei o que lá, eu quero trazer de volta para o Brasil, porque eu não tenho dependência se outro país fechar. Perfeito, você vai precisar de dinheiro para fazer, você vai precisar de financiamento para isso. Então, é assim, a função bancária, a função crédito bancário, eu particularmente vejo que vai dar uma subida muito forte na necessidade. Só que nós não podemos esquecer que tem um concorrente muito forte no pedaço, que é a fintech, né? São os canais de crédito alternativo. Uma das coisas importantes também a fazer é o seguinte, é que para desescalada, né, para sair da situação que nós estamos, e para poder atender a essa demanda de crédito, os bancos vão ter que ter uma visão de flexibilidade, sabe, de estratégia mais flexível, não aumentando o risco, né, mas ao mesmo tempo sendo mais fáceis para ir. A burocracia tem que baixar um pouco a bola, né? Porque vai ser uma necessidade. Ou seja, uma das grandes coisas que vai acontecer quando tudo isso aqui parar é que a economia, para recuperar, ela vai precisar de crédito. Ela vai precisar de crédito. Eu estava outro dia conversando com um cliente nosso ali na Índia, né? E o que acontece? A Índia é uma das grandes produtoras, é um troço assim maluco, mas é uma verdade. A Índia é uma das grandes produtoras de parafusos de precisão. Troço estranho, né? Parafuso de precisão. Para que eu preciso de um parafuso de precisão? Se você olhar no teu celular, você tem vários parafusos de precisão dentro dele. Só que a indústria de parafuso de precisão está parada na Índia. Na hora que alguém precisar montar um celular na China, ele vai comprar parafuso de precisão do fornecedor normal, que vai ser na Índia. A Índia, para fazer isso, né, e todo o pessoal da ArcelorMittal e tudo isso e tal, que são indianos, né, eles compram minério de ferro no Brasil, transformam em aço e fornecem para a fornecedora do parafuso e depois fornece para a Huawei, para qualquer outra empresa que necessita do parafuso de precisão. Quando você olha toda esta cadeia, a quantidade de fornecedores e tudo isso, para recuperar o processo, você vai precisar de crédito, porque está tudo parado. Está tudo parado. Você vai precisar de crédito para recuperar esse capital inicial para pegar o minério de ferro no Brasil, levar ele até a Índia, transformar isso lá. Tudo isso vai precisar deste reinjeção de capital para isso. Ao mesmo tempo que essa reinjeção de capital vai acontecer, vão começar a haver consumos e vão começar a haver recuperações econômicas dos outros lados. E aí o trabalhador vai precisar de comprar roupa, vai precisar ir trabalhar, vai precisar de transporte, vai precisar de isso, você vai precisar também. Então, existe uma função bancária muito forte aqui. E eu realmente vejo que o banco que tiver a capacidade de entender essa necessidade de estar a postos, né, para quando voltar o negócio, ele está com a máquina engraçada, né, máquina com todo o óleo possível. Pronta para operar, né? Pronta para operar, sabe, com o motor já quase esquentado, já vai ser crucial. Vai ser crucial. Porque esta é uma necessidade. Em nenhum momento do mundo aconteceu uma situação como essa, uma freada tão seca na economia. Na Segunda Guerra Mundial, pelo menos tinha os Estados Unidos, que ainda tinha. Não estava destruído, tinha gente que queria consumir e tinha empresa que podia produzir. Agora não tem ninguém, está todo mundo paradinho, né? Então, na hora de recuperar, alguém vai ter que botar dinheiro no meio do negócio. E essa é o grande negócio bancário. Legal. Acho que tudo isso que você falou agora mostra para a gente que nós vamos sobreviver e que nós vamos continuar
depois disso, né? Sem dúvida. Cara, eu sou a prova disso. Eu estou aqui em lockdown desde o dia 6 de abril. E ainda estou em um pedaço só. Então, por que não? Dá para sobreviver, sem dúvida. É isso aí. Pô, Daniel, cara, eu queria te agradecer, queria que você deixasse aí uma mensagem aí para esse período e eu sempre tenho pedido aí para o pessoal fazer um fechamento e deixar uma mensagem. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí, foi um papo fantástico e já estou pensando aqui nas próximas perguntas para o meu novo correspondente internacional, porque adorei e acho que vai ser fantástico essa nossa tabela aí de vez em quando, cara. Muito obrigado mais uma vez. Deixa uma mensagem aí para a galera. Eu vou dar de Paulo Francis agora. Estamos aqui nos Estados Unidos dizendo que não vamos estar bem. É tudo terrível. Lembra do Paulo Francis? Lembro, Então, opa! olha, o que eu vejo é o seguinte, é que uma das coisas que está acontecendo muito no mundo é que nós estamos aprendendo resiliência. E a resiliência é a capacidade de não desistir em fronte diante de uma situação de frustração. Eu acho que a resiliência é alguma coisa muito boa de aprender, né? E eu vejo que vamos sair dessa e vamos sair mais resilientes, né? Mais acostumados a momentos de frustração. Desde a criança pequenininha lá, que quando começava a chorar o pai dava tudo, e agora começa a chorar e o pai diz, você não pode sair. Até gente mais velha que estava acostumada com outra situação. É verdade. E eu Isso aí. vejo que nós vamos sair mais resilientes, né? Muito Nós vamos legal. sair também muito mais gordos deste confinamento do que a gente estava antes. Legal. Daniel, obrigado, cara. Foi ótimo. E, pessoal, não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal e, com certeza, esperar aí a próxima apresentação, a próxima participação do Daniel, meu novo correspondente internacional do Tabelando com o Tabelinho. Obrigado, Daniel. Beleza. Cara, grande abraço. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, Tamelini.